Senadora Ana Amélia, a quem, através dela, cumprimento todos da mesa, nossos colegas presidentes de federações, de pescadores, presidente de colônia, de entidades do setor pesqueiro industrial. A compensação ambiental, ela é muito importante para a atividade do setor pesqueiro, senadora, porque, na realidade, o homem que vive no mar, ele, em determinados momentos, uma das coisas que nós vimos debatendo constantemente, a qualificação desses profissionais, inclusive para estarem a bordo. Não é isso, comandante Leme? Então, isso tem uma dificuldade porque existe uma grande diferença entre qualquer outro trabalhador com o trabalhador do setor pesqueiro. Se, por exemplo, eu quiser hoje transformar ajudante de construção em pedreiro, eu reservo ou um início de manhã, diariamente, ou um final de tarde, para que essas pessoas sejam capacitados, qualificados e venham crescer na sua atividade. Isso, existe recursos, existem meios de se fazer isso com uma certa facilidade. No setor pesqueiro, quando se faz uma intervenção, principalmente no sistema sísmica, ou mesmo no sistema das plataformas, você, de uma certa forma, você tira o meio de produção daquela pessoa. Ele tem que ficar parado. Quando se trata de uma plataforma, existe um raio de segurança que varia dependendo do potencial, e às vezes uma próxima da outra fica muito difícil, e nós não temos como pegar principalmente esse pescador artesanal, porque não sofre só o pescador artesanal, o pescador industrial também está aí, ele também passa pelo processo de sofrimento nisso aí, eles não têm o direito de serem qualificados. Qual é o grande problema? Nós pedimos, a grande pedida é que quem é responsável por esse segmento dentro do Ministério do Meio Ambiente, que faça um direcionamento para que esses recursos cheguem e que o setor está preparado para apresentar esses projetos da melhor qualidade possível. Eu não tenho como pegar um pescador e todo dia, de tarde, dar uma aula profissional a ele. Ou pela manhã. Eu obrigatoriamente tenho que pegar este homem, tirar da atividade dele, tirar do sustento dele, que garante a família dele, para que ele venha a ser treinado. E hoje nós temos uma dificuldade, sempre teve hoje muito mais, de uma quantidade infinita de pescadores, que eles começaram como pescador que estão no convés de um barco e que têm competência pelo aprendizado do dia a dia, de ser até comandante dessa navegação, senadora. Só que ele não tem como receber a habilitação para tal, porque ele não fez o treinamento para isso. E a única forma de se fazer é que haja uma compensação para que essas pessoas, em primeira mão, sejam qualificadas para que ele tenha ascensão. Ninguém quer chegar em repartição nenhuma ou em vida militar para entrar num posto e terminar a vida dele naquele posto. Todo mundo tem o desejo de crescer. E esse desejo é claro nos olhos, na cabeça do pescador. Só que ele não tem condições de sair da atividade dele para estar assistindo aula. Existem muitas formas milagrosas, mas isso não, de tentar fazer milagre, mas isso não funciona. Tem que tirar o homem da atividade dele e garantir o sustento dele. Se a senhora puxar um pouco para a atividade da parte de cultivo, a senhora vai ver o seguinte, que nós temos projetos, inclusive em alguns estados, que eles não estão dentro da compensação, de uma certa forma está recebendo financiamento, e que agora, diante dessa crise, foi suspenso, que é de recomposição dos estoques. Nós temos no Nordeste um camarão muito tradicional, que é o Macrobráquio cassinus, conhecido como pitu, e o outro que se chama vulgarmente de pitu não verdadeiro, o cascadura, que também chama-se Macrobráquio acanthurus. Esses existem trabalhos que estão parados porque falta recursos para que a gente possa começar a recompor essa
biodiversidade naquele ambiente. E outros peixes. E diga-se de passagem que não foram os pescadores das águas continentais que dizimaram esses animais. Esses animais sofrem o processo da construção dos barramentos dos rios que impedem a sua volta para o setor original. Esses são animais, principalmente esses dois tipos de camarão, que eles desovam na água salobra e retornam para a água doce. Então, quando ele encontra uma barragem, ele não tem como fazer essa transposição. Então, a única maneira é a produção dele em laboratório e se colocar num ambiente para que dentro daquele sistema ele venha a começar a ter uma reprodução que vai ser muito pequena, mas que precisa disso aí. Muita gente culpa que o pescador foi quem dizimou e não é verdade. A verdade é que os barramentos dificultaram o retorno desses animais para o seu leito natural. E isso nós temos nesses barramentos, se a senhora procurar no Brasil inteiro, senador, vários e vários barragens que foram feitas e que não existe uma maneira correta de se fazer com que esses peixes voltem, principalmente aqueles peixes que são de Piracema. Então, existe uma tratativa que diz o seguinte: se botou tal espécie, hoje só tem ela, mas ninguém busca as compensações para que isso seja feito. Só para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: recentemente eu tive conhecimento de um projeto no Amapá e assisti à apresentação do projeto. Esse projeto, ele distribui uma quantidade de refinaria, uma quantidade de dutos debaixo do rio. Aí o cara disse, não atrapalha porque o pescador pode pescar na parte mais profunda do rio. A verdade do habitat do peixe e da pesca não é esse. Só que o pescador, ele fica impedido de ancorar o barco dele nessa região. Por quê? Porque eu tenho um duto embaixo e quando eu soltar as amarras dessa navegação, quando essas amarras voltar, poderá causar um dano ambiental altíssimo. Eu não posso soltar um equipamento que seja fixo, que corra ali dentro, eu não posso jogar um espinhel, eu não posso jogar uma rede, nada disso. Então, aquela área fica impedida. Então, o que se pede é que seja visto, seja colocado que o homem que vive das águas, ele precisa dessa compensação para crescer e para também buscar outros meios dentro do setor pesqueiro, dentro da atividade pesqueira, de sobrevivência e manutenção de suas famílias. E eu fico à disposição da senhora e de todos que estão aqui à mesa e dos nossos pescadores, presidente, pessoal da indústria, para qualquer pergunta que seja necessária. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliseu Augusto de Brito, pelas informações, dando a visão da experiência de quem vive o dia a dia dos pescadores, os problemas que vivem. Quero saudar o nosso senador Benedito Lira, responsável pelo requerimento dessa audiência pública, a quem eu logo passarei a palavra, mas antes eu gostaria de saudar, aproveitando a presença do senador, todos os representantes do setor da pesca do nosso país. Eu queria saudar, evidentemente, os alagoanos. Estão aí os alagoanos? Ótimo. Rio Grande do Norte. Belém. Ceará. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, senador Mata. Mato Grosso. Tocantins. São Paulo. Rio de Janeiro. Espírito Santo. Minas. Sergipe, Pernambuco. Maranhão, Piauí. Raimonda. Temos que falar no Piauí. E faltaram algo. Amazonas, Acre, Rondônia, Bahia, Paraíba, Paraná, Amapá, Roraima. Então, a todos vocês, sintam-se homenageados e obrigada pela presença aqui
na hora que falei de Tocantins, senador Donizete Nogueira, senador Dário Berger, de Santa Catarina, que diz que é o maior estado produtor do setor de pescado, senador, embora algumas outras regiões que há controvérsias, mas essa briga é uma briga boa e positiva. E eu queria, de imediato, então, passar a palavra ao senador Benedito de Lira para reafirmar as razões desta nossa audiência pública requerida pelo senador Benedito de Lira. Com a palavra o senador, que representa Alagoas. Minha querida presidenta Ana Amélia, senhores senadores, meus caros debatedores, meus queridos amigos, pescadores e representantes das colônias, das federações, pescadores do Brasil. Presidenta Ana Amélia, esse momento me faz lembrar 2 anos passados, quando neste mesmo ambiente nós, aquela oportunidade, presidíamos a Comissão de Agricultura, procurado pelo presidente da Confederação, Abraham Lincoln, para que nós pudéssemos fazer uma audiência pública, considerando que, à época, o ministro do Trabalho havia baixado uma portaria suspendendo a tramitação de todos os processos que dizia respeito à constituição de federações, emissão de carteiras, enfim, fornecimento de registros. E isso criou um tumulto terrível junto aos pescadores do Brasil. A pessoa precisava trabalhar, queria trabalhar, tinha habilidade para isso, mas, infelizmente, o Ministério do Trabalho, que poderia ajudar a destravar qualquer tipo de burocratização, criou as dificuldades. Trouxemos para cá uma série de representantes, inclusive o ministro do Trabalho, à época, Brizola Neto. E naquela oportunidade, depois de ouvirmos os representantes das instituições que foram convidadas, inclusive a Procuradoria do Ministério do Trabalho, nós fizemos um apelo ao ministro para que ele reexaminasse a portaria, a fim de que não criássemos as dificuldades para aqueles que, numa situação muito precária, apesar de ser um setor extraordinária capacidade de produção e, ao mesmo tempo, de gerar renda, riqueza, emprego. Mas, como não tem uma qualificação maior, mas tem uma maior qualificação, porque tem muitos qualificados no mundo, e particularmente no Brasil, com o título de doutor honoris causa, com as grandes universidades, etc., e não tem coragem de andar 10 metros dentro do mar. E esses arriscam a vida e estão de mar adentro para ir buscar o sustento da família e alimentar o país e o mundo. Mas criava-se aquelas dificuldades. O ministro se manteve intransigente, mas a pressão foi muito grande, as ações foram efetivas, a bancada do Senado e os companheiros da comissão fizeram com que houvesse uma decisão e houve até a queda do ministro. Recentemente, eu recebo o mesmo presidente da Confederação e outros companheiros de outras federações. Ainda eu, presidente, no ano passado, reclamando de uma portaria do IBAMA que proibia a pesca de não sei de quantas mil espécies. Eu digo, danado, o IBAMA deve ter gente muito qualificada para mergulhar dentro do mar, para saber o que é que tem, o que é que não tem, qual é a pesca, qual é o peixe que está em estado de extinção. Porque para isso existe já uma norma legal, que é o seguro-defeso. Suspende-se a pesca durante 4 meses, se a memória não me falha, é isso, presidente? De 4 a 6 meses, dependendo da espécie, segundo o presidente. Tivemos com o Gabinete Civil, porque, minha gente, é uma coisa que ninguém é contra o meio ambiente, muito pelo contrário. Precisa
O meio ambiente precisa existir, senão a coisa vira casa de mãe Joana. Agora, o sujeito chegar para simplesmente, presidente, baixar uma portaria, pura e simplesmente dizer, bom, 400 mil espécies de peixe não pode ser pescado. Pô. Então é melhor dizer, essa atividade, ela deve ser extinta. Porque o Brasil não tem grande instrumento de pesca. Infelizmente, os recursos que são destinados a essa atividade ao Ministério da Pesca não são suficientes para que a gente possa ter uma pesca mais qualificada. A pesca que existe no Brasil é a pesca artesanal. E assim mesmo, com pouquíssimas condições. Se o pescador não tiver a habilidade necessária, a determinação e coisas que o valha, ele não pratica a pesca. E então, nós tivemos, repito, no Ministério, no Gabinete Civil, para tratar desse assunto. Então, eu queria, na oportunidade que ele nos procurou para propor esta comissão, esta da audiência pública, eu procurei a presidente e os companheiros da bancada, aliás, da comissão, senti a maior receptividade por parte do presidente, da presidenta Ana Amélia e dos companheiros da Comissão de Agricultura. Já vieram com a outra demanda, e eu acho que essa é absolutamente justa, que é exatamente a ausência do pescador no que diz respeito às compensações ambientais. Uma ONG neste país que a gente não sabe de onde veio, nem o que faz, nem o que fez, e que não fez nada lá onde eles estão, vem para aqui. Tem muito mais prestígio do que talvez esse Senado todo fechado. E eu disse, eu então perguntei, e vocês não são convidados para ver como é essa história de compensação ambiental, o que é isso? Porque o sujeito, como disse ontem o presidente da Confederação, o IBAMA chega, olha, eu quero fazer claro aqui, quer dizer, inclusive o representante do banco, eu não tenho nada contra o IBAMA. Pelo contrário, eu acho que ele deve existir e com muito mais vigor. Agora, peraí, tem determinados limites. Como é que pode, por exemplo, o IBAMA chegar onde está um pescador que tem uma jangadazinha e assim mesmo um pouco destroçada, porque ele não tem dinheiro para comprar uma nova bonita? Aí o IBAMA mete a caneta no cara, multa ele 40, 50, 60, 100 milhões, 100 mil, 200 mil e até multa de milhões. Como é que paga? O cara muitas vezes não tinha nem o sustento da família, como é que ele vai pagar 30 mil reais, 40 mil reais de uma multa? Eu acho que, na minha opinião, posso até ser leigo nisso, mas na minha opinião, eu acho que o IBAMA deve existir, mas muito mais para orientar. E a proporção que multa os grandes devastadores do meio ambiente, porque o pescador, o cara que é da pesca, o setor, fica fora dessas reuniões que trata das compensações ambientais. Vou dar um exemplo, presidente. Não vou me alongar muito, não, senão eu tomo a hora do isso. 10 minutos, senador. Vou dar um exemplo a vossas excelências, meus colegas, e aos senhores e senhoras que estão aqui, e aos representantes do IBAMA. Na minha cidade de Maceió, quem é de Maceió sabe, a margem da praia mais bonita que tem em Maceió, no centro histórico da cidade, se construiu uma favela. A favela de Maceió, quem é de Maceió sabe, a favela do pescador. Olha. Por quê? Porque se intitulava que lá só morava pescador porque estava bem próximo do mar, para pescar. Muito bem. Um certo dia eu me incomodei com aquilo. Digo, vou ver como é que é uma pessoa viver numa favela. Quando eu cheguei lá, 2 elementos vieram e disse, quem é o senhor? O senhor não pode entrar aqui, não. Não, mas eu quero ver como é. Não, não pode, não. E eu não fui porque eu tive receio. Aí eu fui até um primeiro box que eu encontrei da polícia, chamei 2 policiais.
Bora comigo ali, quero olhar um negócio. Os policiais chegaram, vieram comigo. Eu entrei na favela, andei 20 metros. Minha gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vive num ambiente daquele? Aí vim para Brasília, pedi para o ministro Márcio Forte, arranjamos os recursos, o presidente Lula determinou e construímos 470 apartamentos para os pescadores realmente. E tirá-los dali. Mas a favela tinha mais de 1.000 pessoas. O fato é que juntou-se uma ONG, patrocinada por uma professora da Universidade Federal de Alagoas, que defendia com intransigência a permanência daquelas pessoas ali. A Procuradoria da República, a mesma coisa. Certo dia, Moca, no final de ano, eu cheguei lá, próximo a uma instituição de veleiros, e ouvi 2 foguetes subir, 2 rojões, de um intervalo de 10 minutos de um para o outro. E eu perguntava, está havendo festa aqui do vizinhança? Disse, não, senador, isso daqui é o traficante avisando que chegou a droga. Então, as pessoas, e eu não vi, ao longo de toda essa história, lá no meu estado, estou falando do meu estado, qualquer ação do IBAMA para tirar aquela coisa indesejável dali. Na margem do mar, da mar. Depois de mais de 5 anos, é que recentemente foi feita a desmobilização total da favela. Então, esta audiência pública deve ter como finalidade, como objetividade, a gente encontrar o caminho, presidente, para que essas ações possam ter a participação do pescador. Porque é o agente principal. É o agente principal desta audiência pública. E é como disse o Abraão, o primeiro pescador, a autoridade que virou autoridade nesse país, foi, um dos pescadores foi Café Filho, né? Senhor de Vossa Excelência recebeu uma encomenda. Pois bem, minha gente, então eu queria fazer ver aqui que, respeitosamente, nada contra esses órgãos de fiscalização. Agora, é preciso que se faça não ponderações, não conviver com o mal feito, mas apenas não proibir, não privar as pessoas que trabalham, que querem sobreviver, e a gente possa ter, através dessas compensações, que não são destinadas a pescador, eles possam ter participação nestas compensações ambientais, para que eles possam criar um fundo para melhorar a qualidade do trabalho desses que pescam artesanalmente. Com as suas embarcações, com os equipamentos de pesca, com treinamento, com orientação, enfim. Isso só se faz se tiver ajuda. Mas a ajuda que tem, infelizmente, de vez em quando, é uma portaria violenta e que cria dificuldades. Por isso, eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela oportunidade que está dando aos pescadores, para que eles venham aqui, e há um esforço muito grande do deslocamento dessas pessoas do diversos estados do Brasil, para participar deste encontro. Por quê, presidente? Ele vem. Ele vem com a esperança de que daqui saia alguma solução para melhorar a vida deles. Muito obrigado, e essa é a primeira intervenção.